Fala, turma, estamos aqui hoje em mais um Pode Despertar, aquele podcast que a gente vem para refletir, para buscar pensar mais profundamente em alguns assuntos. E hoje eu estou aqui de novo com o Matheus Biancardini, da Sejuve MG, e o grande Braulio Lara, vereador por Belo Horizonte, empreendedor, mas eu vou querer que ele conte um pouquinho da história dele, porque tem história demais para contar. Obrigado, viu, Braulio? Valeu, Danilo, valeu, Matheus. E tamo aí, né? Tamo junto, Tamo junto. Prazer te receber. Pô, primeiro que é muito bom estar com ele aqui, que é um vereador, né, Matheus, que faz um Exatamente. trabalho em prol da liberdade, e a gente aqui sempre vai defender mais liberdade, nunca menos. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história, Braulio, assim, uma pincelada básica de onde é que você veio, para onde você vai, como que você entrou na política e assim, dá uma resumida, porque eu sei que sua história é boa. Vai, Danilo, eu venho da área de exatas. Então, assim, minha trajetória de formação foi sempre na área de computação. O pessoal acha que eu sou advogado, mas não sou. É o óculos, é o óculos. Não, acho que é o terno e gravata. O também, pessoal fica achando que eu verdade. sou da área de direito, mas, na verdade, a minha formação é em ciência da computação. Depois que eu fiz ciência da computação, eu fui fazer um mestrado também nessa área de otimização combinatória e programação linear, que é um negócio super específico que é matemático com computação, mas até pela minha vivência, porque desde muito novo eu trabalho eu comecei trabalhando com meu pai, com 12 anos meu pai já me levava para o comércio dele, então assim, eu Seu sempre... pai é empreendedor. Sim, o meu pai tinha um comércio de materiais gráficos, Aham. coisa nem existe mais hoje, né? Antigamente gráfica bombava e ele tinha uma distribuidora. Então, assim, desde muito novo eu sempre fui acostumado a trabalhar e estudar, e nisso eu vim tocando. Então, assim, eu fiz curso técnico de eletromecânica, mesmo na época do curso técnico eu já pegava os horários vagos e ia para a loja dele, e a gente... Então, assim, eu tive muito cedo eu passei a ter muita vivência prática. Uhum. Quando eu cheguei na faculdade, ciência da computação, terminei a computação, eu já trabalhava também aí, não mais com ele, mas na própria instituição onde eu me formei, que é no UniBH. Comecei como digitador, mas na verdade quando eu saí de lá eu já era assessor do presidente da mantenedora, muito novo ainda. Na época até usava cavanhaque e bigode, o pessoal achava que eu era um pouco mais novo. Acho que Olha o Matheus... entende o que eu tô falando. Vou cultivar esse cavanhaque também, que é a ideia do Braulio. Mas aí, mas tudo porque com 25 anos, na verdade, eu já estava super acelerado e tive uma proposta para montar uma empresa. Hoje é a minha empresa, a gente já está com 15 anos de mercado, mas na época era só um sonho. E, inclusive, assim, terminei o mestrado, entrei numa pós de gestão de custos e controladoria, que já conectava um pouco mais com o meu dia a dia profissional. E na própria pós, foi meu trabalho de planejamento estratégico, a empresa que mais tarde, né, seria realidade. Hoje já tem 15 anos. E a gente atuava no segmento de lançamentos imobiliários, prédios novos, fazendo de fato todos os caminhos, desde da concepção do projeto associado à venda do terreno, mas também para fazer com que aquele lançamento ali fosse todo vendido ao final de todo o processo. Mas, na época, a gente estava vivendo o boom imobiliário. E isso gerou, assim, era muito negócio. Tanto é que eu tive a oportunidade também, na mesma época, de criar uma construtora. Mais tarde, uma incorporadora, meio que era uma holding. E nessa jornada, digamos assim, no pico da empresa, eu cheguei a ter quase 1.000 funcionários trabalhando. Caramba. E Então, sempre ali assim, no Buritis. a empresa era ali, mas a gente incorporou muita coisa, inclusive para outras cidades do interior. Bacana. Mas Bacana demais. as obras que eu executei, a maioria delas no Buritis. 1.000 funcionários? 1.000. Funcionários, Eram muitos Muita canteiros gente. de obra funcionando e aí a gente estava ali. E nisso é que, digamos assim, muita gente fala, você é engenheiro civil? Eu falei, não, eu dou aula na engenharia civil da UniBH, mas eu fui para lá para dar aula de programação de computadores para os futuros engenheiros. C++. Tá vendo? O Danilo conhece, ó. Então eu comecei dando aula de programação, que tinha tudo a ver com a minha formação, mas rapidamente o coordenador viu que eu tinha muita bagagem prática
Então eu comecei a dar 2 disciplinas intercaladas, uma de planejamento, orçamento e controle de obras, e a outra que era engenharia econômica aplicada na incorporação imobiliária. Ó. E aí uma jornada aí de mais de 10 anos como professor também, que me Começou, conectou então, a o quê? muitos alunos. 2012, 13, que você começou a dar aula lá? Eu comecei a dar aula em 2009. 9. E aí, poxa, vários alunos, né, vários engenheiros hoje passaram comigo, né, me formaram com, ainda mais que minha disciplina era no finalzinho do curso, então tudo isso foi Pegava criando tudo que já de tava no fato, final mesmo ali, né? e punha a cerejinha no Do bolo bolo. deles, né, tipo assim, né, cara, eu vou te contar agora o pulo do gato que ninguém nunca tinha te falado, eu vou te ensinar como você pode ter sucesso sem ser CLT, funcionário. Você tem um caminho empreendedor que só Gigante. depende de você, mas dá trabalho, é arriscado, mas pode te dar muito resultado. Então eu sempre tentei entusiasmar e motivar os meus alunos a olharem para esse outro lado e desenvolverem os seus próprios negócios. E aí, como é que foi que você saiu Enfim, dessa parte? E eu tocando dessa o meu pedra? negócio, né? Porque, de certa forma, minha empresa também. E Então, eu como é que você trabalhava, foi de fato, de- 24 horas com isso. Ué, tô falando, olha aqui, ó. Você tava sendo professor, tocando a empresa, Empresa. E ainda fui inventar mexer aí com foi política. mexer com política. Depois mexeu com política, olha Mas só. a política foi um negócio interessante porque em 2013 tiveram as manifestações dos 20 centavos, mas na verdade foi um momento que a população brasileira pôs para fora toda aquela revolta, aquela Nervosismo energia inteiro, mesmo Sim. de total revolta com o que estava Tava sendo acontecendo. posto no sistema, né? E na época uma pessoa me fez uma pergunta que eu confesso que eu não soube responder, que era o quê? Quem que você votou na última eleição? E eu Falou, putz. nem lembrava. Tô falando de eleição de deputado, eleição de Aham. vereador. Que é o que Por importa, quê? né? É a base do negócio, mas as pessoas não têm a percepção de qual que é o significado do voto dela num candidato que está ali vinculado a um partido. Uhum. Porque, Não na sabe o verdade, peso do voto, não sabe né? o peso Não do sabe. voto. Não sabe o que de fato acontece com o voto. E eu, nessa situação, falei, cara, não existe cobrar dos outros se você não der o exemplo. E aí eu passei a ser uma pessoa antenado diretamente com política para fundamentar realmente Obrigado. Para fundamentar o meu voto em 2014, que foi a eleição que reelegeu Dilma Rousseff. E naquela época tinha uma cortina de fumaça, de fato, que até a Copa, tudo era lindo e maravilhoso. E realmente A Copa do Mundo estava sendo, né? era o que era vendido na época. Não, assim, Mas eu já enxerguei que em engraçado. termos econômicos, cara, o negócio estava complicado. Tanto é que, graças a Deus, eu consegui entregar minha última baixa Bits em 2014, e aí entrou 2015, 16, 17, recessão. pior. A pior de todas, É. né? E foi um período extremamente duro, onde se eu tivesse, de fato, alavancado e na velocidade que eu estava, a chance de ter Continuado entrado fazendo num obra. colapso podia ser muito grande, Aham. né? Eu parti de capital zero. É, E aí, alavancando e fazendo girar. quando eu né? cheguei nesse ponto, em 2014, aí então eu fiquei mais enxutinho com a minha imobiliária, com a Solimob. Nós fomos secando, né, de fato, né? Se eu falei que eu tive um pico de 1.000, imagina, eu tive que fazer um movimento de ir decrescendo. E em 2014, fim do ano, quando a Dilma já estava reeleita, cara, o castelo de areia foi derretendo. Entendo. E aí, esse movimento de indignação colocou todo mundo nas ruas em 2015 no Fora Dilma. E eu fui em todos. E num desses, lá na Praça da Liberdade, um tio meu me desafiou e falou: por que vocês que são mais novos, por que vocês não vão então e se candidatam? Como é que chama seu tio? Né? Ótimo Márcio, meu tio padrinho. esse aí. Parabéns, o Márcio. Despertou um grandíssimo mandatário, líder aí. Sabia que eu ia entrar nessas confusões, né? Todos os prédios que eu morei até hoje eu já fui síndico. Então, Então Aí é é fácil, predestinado. é fácil. Predestinado. Bacana. e aí eu fui para a linha de, então, trabalhar de 2015 para frente. Então eu comecei a me envolver mais com as coisas coletivas. Na época, inclusive, o Novo ainda nem tinha habilitação e a gente era obrigado a filiar 1 ano antes. Uhum. E eu, para não deixar para a última hora, né, como Já. um bom mineiro, eu
não deixei chegar no finalmente. Como um bom mineiro, você Lógico. fez o contrário. Eu deixei eu já fui, tipo assim, ali por volta de julho do ano de 2015, eu peguei e fiz a minha filiação no PRTB, que era um partido também que eu nem sabia, mas já era uma canoa furada que eu tava embarcado, mas eu não tinha nenhuma noção. Você queria estar lá, né? Eles não sabiam. Hoje, a gente, lógico, né, até pela estrada que você vai trilhando, eu tenho muito mais consciência. E por isso é tão importante orientar, falar e tal. Igual tava a turma da juventude do Partido Novo recentemente no encontro aqui em BH. Cara, é muito importante compartilhar isso, porque você já foi, já viu. Pra que você vai deixar o cara passar por problemas e tal? Então, assim, orientar é Não, tudo, e também, igual E você se falou, você torna uma precisava, referência, né, né? de entrar em um partido Pois para é. começar a aprender. Mas eu fui candidato a primeira vez em 2016, sem estrutura, sem entender, não fui eleito, mas tive uma votação legal e que me chamou na responsa. Quantos votos você teve? Eu tive 2.216 votos Bom. em 16. Eu fui o segundo lugar no partido, mas o partido não fez nenhuma cadeira. E depois disso, cara, na hora que você pega e tipo, passa a eleição, quando você sai derrotado, entre aspas, em muitos a ducha de água fria é muito forte e o cara fica meio assim, nossa, vou largar esse trem pra lá, mas eu pensei exatamente o contrário. Por 10 segundos o sentimento é esse mesmo, mas depois eu falei, não, 2.200 pessoas foram lá e endossaram. É muito. É muita gente. muita E eu falei, gente. não, tem que ir adiante. E nisso, eu participava como voluntário da Associação de Moradores do meu bairro, o bairro Buritis. Como tinha passado esse momento eleitoral, que sempre é um momento mais, digamos assim, tenso, mas as pessoas ficam ali, será que ele tá aqui só porque ele tá Ao mesmo sendo tempo candidato? sensível, né? Até das desse- intenções. Aí, É um momento difícil. depois que passa esse tipo de tensionamento, a poeira baixa, a ex-presidente, a dona Consuelo, me chamou e falou, brother, você é mais novo, você podia, eu tava com 35 anos nessa época, você é mais novo, você podia liderar aí a próxima chapa de diretoria, né? Porque a associação de moradores é muito trabalho, pouco reconhecimento e é difícil, às vezes, até de montar uma chapa para dar continuidade ao trabalho. Mas eu, na mesma hora, topei e falei, vambora, por quê? A maioria das pessoas nesse tipo de cenário, nesses momentos, recua e vai cuidar do seu mundo particular. Porque o mais difícil é você, de fato, ser um agente que contribui no voluntariado. E Voluntariado não é constantemente. fácil. Exatamente. E aí foram 4 anos como presidente da Associação de Moradores do meu bairro. Que também foi uma experiência muito bacana e que eu trabalhei muito. E o bairro onde eu moro, o Matheus também mora lá, né? Já sabe. Bonitinho. É muito adensado, são 35 mil habitantes no mesmo território. E é então, pequeno, assim, né? Não é tão grande. E é Ou um lugar... Oi? É muito grande lá? Não, território? em termos de território, não. Não é tão grande, mas é muito verticalizado. E então, apesar de eu ter nascido e criado no Prado, né? E verticalizado é um Eu fui- elogio pra ladeira até onde você consegue ver. Você sobe e Muito desce o prédio. tempo inteiro. E prédio em cima de ladeira. E prédio em cima de ladeira, 35 isso mil aí. Mas o Buritis é um bairro novo, é um bairro que, de fato, traz muito desse momento, eu acredito, da forma nova de se viver e conviver. Enfim, então, como presidente da associação de bairro, trabalhei pra caramba e tal. E 2020, fui candidato, né? E aí agora tô aqui como vereador, né? Então deu certo, mas Deu certo, mas são é uma estrada situações também, que- né, brother? Claro, mas hoje eu chego na Câmara com muita vivência do que era você estar ali como representante comunitário, recebendo reclamação de tudo quanto é canto e tentando, de fato, se movimentar perante o poder público para trazer soluções para o cidadão. Então, esse know-how foi muito importante também para Tá me doido. chegar hoje aqui como vereador. Tá louco, importantíssimo. Agora você colocou uma situação importante que foi aquele, né, os 20 centavos. E em Belo Horizonte, quantos centavos aumentou recentemente? Nossa, aí entra uma mega confusão, né, Danilo? Você está perguntando de centavos aí, mas na verdade tá aí a prefeitura tentando aprovar subsídio de milhões, né? Quase meio bilhão que está em discussão agora na Câmara e a gente tá ali fazendo um trabalho em prol de uma melhoria da mobilidade. Quando começou o mandato, em 2021, eu enxerguei alguns assuntos que, apesar de não terem sido bandeiras de campanha, digamos assim,
eu enxerguei assuntos que são os mais relevantes, talvez, para a maioria da população. Mobilidade é um deles. Morador de rua é outro. É a questão dos nossos pontos turísticos abandonados, né? Hoje você chega com um visitante sucateado. É ridículo. Ridículo. Belo Horizonte está feio. Tá feio. Zeladoria E aí você zero vai. com a Pois é. cidade, Parabéns. É E isso. o mercado imobiliário, que é aí de onde eu vim, já contei para vocês rapidamente. Então, todas as pautas que passam pelo dia a dia do corretor de imóveis, do incorporador, né? A maioria delas são pautas de legislação municipal. Então, estou em todas. E esses 4 eixos começaram a nortear meu trabalho. Mas, rapidamente, a gente entrou na legislatura e a pauta de mobilidade veio à tona por meio da CPI da Caixa Preta da BH Trans. E eu fui participante dessa CPI. Então, todos os problemas que estavam, digamos assim, ocultados por uma falha de gestão começaram a vir à tona. Por quê? Você me perguntou quantos centavos aumentou, mas o problema maior de Belo Horizonte é que a passagem foi congelada. Então, em 2017, se não me engano, a passagem era 4,05. E o prefeito Alexandre Calil, na época, ele passou por uma das primeiras crises e bateu no peito e falou: Belo Horizonte não vai ter aumento de passagem e quem manda aqui sou eu, então vai aumentar só para 4,50, sem embasamento nenhum. Tipo assim, Na força, na 4,50 caneta, né? saiu do nada. É. Não tinha Estudo, cálculo nenhum, nada. Não tinha função, não motivo, tinha né? nada. Tipo assim, não tem explicação. 4,50. Ele quis. Caramba. Quis, meteu aquilo ali na foi. caneta e... E do 4,50 de 2018 para cá, não houve nenhum reajuste do valor das 2018? tarifas. 2018. E a gente já está em 2023. Quantos? Então você imagina o seguinte, nesse período todo, tudo que já aconteceu. Tá louco. Então isso gera uma série de problemas dentro do sistema de mobilidade. Por quê? Quando você estanca qualquer coisa na mão, vai explodir em algum lugar. E aí começou a haver um sucateamento da mobilidade como um todo. Mas, juntou a isso, veio o quê? Pandemia. Né? Aí. A gente esqueceu de falar aqui, mas em 20 começou a pandemia. Tanto é que foi uma campanha durante a pandemia. Ninguém sabia que ia dar certo, como é que seria. E em 2021, então, no início da legislatura, era pandemia. E nesse momento, o Calil tinha liberado, em 2020, e veio fazendo isso em 2021, 220 milhões de reais para as empresas a título de Garantia, adiantamento de compra de vale transporte para fazer com que o sistema funcionasse. E isso foi feito de uma forma totalmente, exatamente, ilegal. Por quê? Se antecipa a compra não significa que você está subsidiando. E num determinado momento começaram a tentar dar um novo formato para isso, mas viram que era necessário para se passar como subsídio, tinha que ter autorização legislativa. E aí começam as coisas e tal, eu não vou aqui aprofundar nos detalhes da CPI da BH Trans, mas o fato é que muitas irregularidades foram apontadas, o relatório final da CPI fez indiciamentos e todos os problemas de, digamos assim, de formação de cartel que foi apurado e apontado em 2008. Isso a CPI da Caixa BH Trans apontando. Mais problemas e várias ilicitudes no decorrer do caminho, quando eles fizeram auditoria com a Maciel Consultores. Documentos fraudados, um monte de problema. E mais esses repasses ilegais que aconteceram. Não faltavam elementos para a prefeitura chegar e botar, como se diz, ordem nessa confusão e anular o contrato e começar do zero. Não faltavam. Mas a prefeitura sempre se esquivou de fazer isso. E aí, tentamos, por exemplo, fazer a repactuação do contrato. Não foi feito, né? Inclusive, durante o período, o Calil mesmo tentou encerrar o grupo de repactuação. Mas quando ele se afasta para ser candidato e o FOAD assume, a mobilidade de Belo Horizonte estava, assim, em frangalhos e a ponto de colapsar. E aí foi pedido aos vereadores que dessem um voto de confiança, que injetassem um subsídio de 237 milhões, que foi feito no ano passado, para que houvesse tempo para que isso tudo se organizasse, se estruturasse. Porém, passou um ano e pouco foi feito. E agora já vai vir outra leva de subsídio. E vem a próxima. E o maior problema é o quê? Que a população na ponta, né,
está sendo bem atendido. Não, Não continua está sendo ruim. bem atendido. Eu fiz várias visitas às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã nas estações de ônibus, dando uma incerta mesmo para ver. Uhum. Assim, as pessoas são uníssonas, porque o que elas querem é o quê? Chegar rápido no trabalho, que o ônibus passe e que elas possam, na verdade, andar com conforto no ônibus. Ter o mínimo de Né? qualidade O mínimo ali, de né? qualidade do serviço. Mas, na verdade, a matemática do jogo ela é ao contrário. Quanto mais gente estiver entupindo uma viagem de ônibus, mais lucrativa ela é. E automaticamente, quando ela é mais lucrativa, ela começa a compensar as viagens que são feitas, às vezes, com ônibus vazios, com linhas mal estruturadas. E aí vem a pergunta, que até a gente estava falando lá no início da conversa, que é a minha área de pesquisa operacional e otimização. Quando você trabalha otimização em redes, não adianta você simplesmente ficar olhando só porque precisa de mais dinheiro, mais dinheiro. Se você não atuar na reorganização da rede, você não tem a melhoria do custo. Então, você tem que trabalhar em enxugar o custo para conseguir compensar essas movimentações de colocar o recurso onde ele deve estar. Ou seja, eu preciso de mais ônibus na linha tal, no horário tal. Mas eu não preciso de tantos ônibus para fazer essa parte da rede. Então, eu tenho que reestruturar. E a conversa é só pôr mais dinheiro. Só precisa de mais dinheiro, mais dinheiro. Então, assim, não é possível que não vai usar a inteligência para otimizar o sistema. E esse sistema. E tem um sistema, tipo, online, assim, que você consegue ver esses dados para fazer uma reorganização? Tem, só que aí, por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou, os órgãos públicos, de um modo geral, são muito fechados, mas eu vou falar da BH Trans. Cadê os dados disponíveis para todos os alunos de todas as engenharias fazerem simulação? Para todo mundo que quiser contribuir com o problema, fazer trabalho, fazer pesquisa. Sim. É tudo muito fechado, você não enxerga a informação. Que dirá a informação que nós, vereadores, precisamos, inclusive, para pegar e falar de subsídio. Porque lá vai aumentar o custo do sistema. O custo do sistema vai aumentar. Agora, a maquiagem é você pegar e falar o seguinte, não, mas a sua passagem vai diminuir. Porque a sua passagem vai ficar em R$ 4,50, mas o resto do dinheiro está entrando como subsídio. E é nosso dinheiro. É a mesma coisa. Só está definindo de qual bolso que você vai pagar. Ou você vai pagar direto o cartão BH Bus, passando na catraca, ou vai pegar uma parte do seu IPTU, que poderia estar fomentando outra política, né? Outra coisa, educação, infraestrutura, saúde, sei lá. Melhorar mais o metrô, tá entrando dinheiro coisa, direto. né? Mas na prática, o sistema está ficando mais caro. E se ele está ficando mais caro e não entregando o resultado que o cidadão quer, cara, a gente está jogando o dinheiro fora. É isso. E esse é o ponto-chave. E hoje você acha que tem alguma solução para a gente conseguir melhorar? Porque, como você falou, é uma coisa que está sendo extremamente cara para o município, extremamente cara para o cidadão, pagador de impostos, e ao mesmo tempo ele não tem retorno de qualidade algum com isso. É sempre ônibus lotado, sempre com péssima qualidade, sem manutenção, ônibus ficando parado sem freio e por aí vai. Como você acha que a gente consegue resetar isso? Você acha que seria fazendo nova licitação, seria abrindo a famigerada caixa preta da BH Trans? Qual que você acha que seria o melhor caminho? Bem, eu penso que o único jeito de você garantir qualidade com menor preço é abrindo concorrência. Perfeito. Então, assim, quanto mais operadores tiverem no sistema, ao meu ver, é melhor. Então, por exemplo, dentro da matriz de Belo Horizonte, a gente tem um sistema convencional, que é esse dos ônibus maiores e que ganharam, entre aspas, uma licitação. Licitação fraudulenta. Em 2008, porque eles fizeram, na verdade, o quê? Simularam uma concorrência e ganharam o próprio direito de explorar o transporte público. Belo Horizonte, assim como outros lugares também, vendeu o direito de ser explorado. Ponto. E eles pagaram por isso na época, que é o chamado de outorga. Eles compraram o direito de explorar. Usar esse... Tudo bem. Só que tem um outro fator em BH que aconteceu, que foi na época lá atrás dos pirueiros, que para resolver o problema dos pirueiros, essas pessoas que estavam envolvidas com esse tipo de transporte na época viraram o que hoje é chamado de sistema suplementar, que são aqueles ônibus amarelinhos. Não, circular. Não é o circular, é o suplementar, é o pequeno. O circular era igual tinha o circular 1 da Contorno e tal, ela faz parte amarelinho menorzinho. Piquititinho. Aquele ônibus, cada ônibus é de um permissionário. É de um indivíduo. É de um indivíduo, ok? Ele pode, obviamente, contratar alguém para
dirigir para ele, mas ele é uma empresa de um ônibus só, ok? Uhum. É uma empresa de viação de um ônibus só. E foram concedidos 300. E esse sistema, eu acredito muito mais nele do que no próprio convencional, porque ele está distribuído. E a qualidade dele também. Só que a BH Trans nunca mais abriu a permissão para mais ninguém. Tanto é que hoje a turma do suplementar encara problemas como, por exemplo, as viúvas que, vamos supor, o permissionário vem a falecer e a viúva não consegue continuar operando o serviço. E é a renda dela, da família. Renda da família. Absurdo. Entende? Então, assim, são problemas que têm que ser encarados e resolvidos. Mas, ao mesmo tempo, também ninguém consegue entrar novo no sistema. Então, eu acho que se a gente conseguir colocar mais players dentro dessa estrutura de mobilidade, você começa a ter uma perspectiva de melhora. E dentro disso, sabendo que esse contrato podia, de fato, cair antecipadamente, a gente começou já a pautar também uma nova estrutura para o sistema de mobilidade. E aí, Matheus, é o seguinte, não tem fórmula mágica, reset não funciona, porque você precisa de... você precisa de criar uma forma de ir transformando essa situação. E nesse aspecto, enquanto as ferramentas do legislativo são limitadas, mas a gente está fazendo uso de todas possíveis, a Câmara já aprovou 3 projetos de lei que são muito importantes para essa questão da mobilidade. O primeiro deles é de criar a remuneração do prestador de serviço de transporte por quilômetro. Por quê? Bacana. Se o empresário produziu prestação de serviço rodando com o ônibus dele, cara, me desculpe, mas se você botar ele para fazer uma linha que não tem demanda, quem que deu essa ordem de serviço não foi ele. Ele cumpriu a parte dele. Aliás, o custo de operação de transporte, de um modo geral, né? Tanto transporte de carga, transporte de passageiro, é em função de quilometragem rodada. Então, acho que isso é bem interessante, justo, é justo e é o que de fato deve ser feito. A lei que fala da produção quilométrica como índice para você fazer o pagamento das empresas já foi aprovada. Só que para isso funcionar bem, você tem que pegar e transformar o outro prisma, que é o prisma da arrecadação do dinheiro, o sistema de pagamento. Então, o sistema de pagamento não pode ser das empresas. Inclusive, teve até uma emenda na hora que a lei foi ser votada da vereadora Fernanda Pereira Altoé, que infelizmente não passou, e agora já é um projeto de lei novo, porque a bilhetagem tem que ser independente. É como se fosse assim, o dinheiro de todo mundo comprando cartão e tal, cai numa conta bancária que não é do município, tá certo? Não é para misturar lá no tesouro, não é para misturar no dinheiro corrente, no caixa corrente, mas é uma conta separada porque a partir da observação das ordens de serviço da quilometragem rodando, você vai fazendo os pagamentos. Só que se a conta não fechar, se recolher menos dinheiro do que quilômetros rodados, aí você tem que ter o terceiro pilar funcionando bem, que é a gestão da engenharia de mobilidade. Por quê? Tem que ter alguém gerindo a rede. Tem que estar enxergando. Porque se der a diferença, o que acontece? Tem que entrar de fato com a diferença. E alguém vai tomar o prejuízo. Que alguém Aí, esse pulmão financeiro, que eu chamei até porque as pessoas não iam entender, de subsídio responsável, é o seguinte, você sempre tem que trabalhar para zerar. O sistema tem que se abastecer. Mas, eventualmente, diferenças que podem, obviamente, ocorrer num sistema que é dinâmico, aí sim faria sentido. Mas não é esse montante todo que o povo está falando. Então, assim, uma coisa... Mas a gente nem sabe, né, esse valor. Exato. Então, a gente está... eu acredito nessa situação. E acredito numa integração entre modais também. Porque, igual, por exemplo, a linha do metrô em Belo Horizonte foi agora passada para iniciativa privada. Graças a Deus. Amém. Porque o índice que a gente tinha antes era em 12 meses, só funcionava 9 meses. 3 meses em greve. De greve, Exato. Mas o metrô tem que passar a fazer uma função troncal, por exemplo. Em vez de você deslocar todo mundo da região norte para a região central por meio de ônibus, pode deslocar por meio de metrô. E tudo pode estar integrado. Porque se a bilhetagem está separada, eu posso ter toda essa gestão aqui de operação de pagamentos não vinculada a diretamente o usuário passando na roleta. Pode ser com o quê? Com o trajeto que ele vai fazer. Você pode ter situações, por exemplo, vamos criar uma política habitacional
numa determinada região da cidade. Eu quero essa linha aqui numa tarifa social mais baixa. Eu posso ter políticas diferenciadas. Tem que ter, né? Com esses dados na mão, natural, você consegue fazer. Então, esse é o grande desafio. A falta de Se a gente dados. tem sistema, tem dados, tem informação, o que falta é fazer um trabalho de gestão apropriado. Então, existem perspectivas, existem os novos modais também que eu acredito que complementarmente em BH podem nos resolver, por exemplo, o caso dos teleféricos, os metrocables, porque hoje todo mundo está querendo competir com o uso do espaço no mesmo plano. No chão. A VLT, cara, você tem que rasgar a via, você tem que pegar, você tem que quebrar tudo para assentar trilho. É muito caro. Ainda mais BH, se você conseguir subir essas estruturas e fazer o transporte suspenso por cabos, você tem agilidade, você passa a não ter problema de engarrafamento, você não vai estar atrapalhando o pedestre. Você tem uma série de situações que podem complementar e ser positivas. Então, hoje eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana. A gente está tentando trazer tudo para a mesa para, enfim, nos ciclos políticos que vão se sucedendo, a gente ter essa transformação. Então não tem um reset, mas a gente tem como ir corrigindo a rota. Várias maneiras e a gente está lá para trabalhar nisso aí. Perfeito, bravo. Então, porque também é um navio muito grande para virar, né, Brau? Não dá. Não dá para virar. Mas deixa eu só te fazer rapidinho, para continuar aqui ainda nisso. Esse teleférico é muito caro? Cara, ele custa 20% de 1 quilômetro de metrô. Então você consegue, se você faria 1 quilômetro de metrô, você faz 5 quilômetros de teleférico. Bacana. Vale muito a pena e você pode ir resolvendo alguns gargalos de ponta de rede. Então, por exemplo, o aglomerado da Serra, que é uma região da cidade limitada pelo lado da montanha, né? E você tem logo ali abaixo Andradas, Rio Arrudas e tal, aqui na parte leste da cidade. Se você fizer esses pontos escoarem direto para as linhas troncais, por exemplo, do próprio metrô, já resolve um porque problema. você não depende de ter rua para passar o negócio. Vem por cima, não tem cruzamento, não tem nada. Você ganha. E aí você vai integrando, mas o grande segredo que a gente tem que conseguir no futuro, quando eu falo futuro é porque eu sei que não tenho dinheiro para chegar e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas se você for criando uma malha aérea na cidade, cara, cada vez mais você vai ganhando em mobilidade. Eu acho que a Medellín que fez isso, né? Lá na Colômbia, que fez esse sistema de teleféricos para dentro da cidade ali. Medellín é um caso muito bacana e que precisa de ser observado. Porque um dos maiores desafios que Belo Horizonte tem em relação às outras capitais do Brasil é que aqui é uma cidade montanhosa. Não adianta ficar querendo sonhar aqui em Subway. Cara, você vai sair lá na Praça do Papa lá e vai ter que descer 150 metros de escada rolante para baixo, pra você chegar lá na linha do metrô. Porque não tem jeito, não tem como resolver essas inclinações da forma que o povo acha que dá. Não tem Mas jeito. Eu acho engraçado isso, porque eu mesmo tinha uma visão, por exemplo, do metrô, eu já tinha esse mesmo entendimento. Mas eu tinha uma visão, até pelo tempo que eu morei no Rio e tudo, que o VLT seria uma boa solução. Mas essa comparação foi importante, porque eu sempre penso, o VLT ele é mais barato, eu não preciso fazer um túnel, ele pode rodar junto com os carros, eu não tenho que preparar nada muito especial, mas eu teria que quebrar o chão da cidade inteira para onde ele fosse. Não, esse teleférico hoje, até o próprio sistema de BRT, por exemplo, né? Ele divide a cidade, porque para você ganhar em fluxo, você não pode ter esse sinal. Você tem que aumentar assim, a distância dos quarteirões, você não pode ter cruzamento. E quanto mais cruzamento tem, mais vai travando a cidade. E Belo Horizonte é a capital dos cruzamentos, né? É a capital dos cruzamentos, é verdade. Então, assim, não tem jeito. Ô Braulio, o seguinte, dos seus projetos de lei, assim, qual que você acha que foi o mais importante que você... Olha, tem um que pra mim é o mais emblemático. Isso aí, mais simbólico. Mais simbólico, que é uma coisa que tá na cidade inteira, que é o projeto de lei para os fios e cabos partidos serem removidos. Isso é uma vergonha da cidade. Fica mais feia a cidade. Não, é absurdo. Então, assim, eu tava contando que eu fui presidente de associação de bairro e eu, como ativista comunitário, eu comecei a tentar resolver alguns no meu bairro. E aí você liga para a prefeitura. Ah, não é com a gente não. É da CEMIG. Aí você liga para a CEMIG. Aí a CEMIG, não. O cabo elétrico, como eu fiz eletromecânica, eu sei quais são os cabos, tá?
Mas, poxa, você cobrar de uma pessoa leiga, o que tá passando ali num cabo preto pendurado na rua, é sacanagem. Nossa, tá doido. É sacanagem. É pra não resolver o problema. Não resolver. É pra não resolver o problema. Mas aí, como eu sabia que não era cabo elétrico, que se ele fosse elétrico, ele ia ficar dando chicotada lá e dando curto-circuito, então não é o de telecomunicações. Fala, não, é um cabo de telecomunicações. Ah, então não é com a gente, não. Você tem que ligar pra operadora. Quem vai saber pra quem ligar? Não tem jeito. Se é da... Então, eu já tinha sofrido para tentar resolver e não resolve. Aí entrei na legislatura. Falei, agora vai. Nós vamos resolver. Agora acabou. E comecei a estudar o Código de Posturas. E o Código de Posturas já tem uma seção que trata do cabeamento aéreo. Então, o projeto de lei... Inclusive, tem um projeto de lei que virou lei alterando o Código de Posturas do hoje presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, que já exigia a identificação das plaquinhas nos cabos. Então, isso daí é de 2010. Uhum. Já estava... 2010 não, perdão, desculpa. É 2017. É perto, beleza? Já é perto. É perto. 2010 era outra alteração lá. Já tinha isso. Pelo menos se cair, você vê, né, de quem que não, era. Teoricamente. Então, o que eu fiz? Eu entrei com um projeto de lei que altera o Código de Posturas, colocando mais alguns itens para esclarecer a responsabilidade de quem que tem que correr atrás disso. E eu entendo que é da prefeitura. Por quê? O cidadão chega lá e vê um cabo solto, enrolado no poste, no meio do passeio, tá certo? Obstruindo a passagem, a ponto de, às vezes, uma pessoa qualquer, ou uma pessoa idosa, por exemplo, tropeçar naquele cabo e tomar um capote, cair e machucar. Ok? Poxa, se é logradouro público, é a prefeitura. A prefeitura que tem que se preocupar em correr atrás de quem fez aquilo dali e pedir para resolver. Então, o que é o projeto? A prefeitura passa a ser o ponto focal para o cidadão entrar em contato, no nosso caso que é o serviço 156, liga para a prefeitura e fala, ó, tem um cabo partido, solto, enrolado na árvore, enrolado na placa, solto no meio do caminho, Perfeito. na rua tal. A prefeitura, ok, seu protocolo é tal. E ela que tinha que começar a correr atrás de resolver. Aí ela vai ligar para quem? Para o CEMIG? Para todas as empresas que estão cadastradas em Belo Horizonte de prestação de serviço? Cara, tinha que criar, nem que fosse um grupo de WhatsApp mesmo, falar, ó, eu preciso de um ponto focal em cada empresa operadora de telecom na cidade. Falar, eu tô com um chamado na rua tal, consta no nosso cadastro aqui que você está operando, você tem que ir lá e mandar um técnico lá. Aí imagina, se a gente tem as maiores, sim, 5 grandes empresas, mas tem as outras pequenas. Vamos supor que a gente tivesse 15 empresas no total em Belo Horizonte que operam fibra ótica, cabeamento, qualquer coisa de telecom. Se as 15, cada uma quisesse mandar um técnico lá, beleza, desde que resolvesse o problema. Mas é óbvio que seria mais econômico, né? Inteligente da fazer parte o grupo, deles. só o grupo já dá para resolver. Façam um consórcio aí, eu resolvam. Gostei que isso empodera o cidadão para resolver. Mas né? quem tinha que ficar com o chicote na mão era a prefeitura. E no projeto de lei, inclusive, se eles não atendessem a prefeitura poderia aplicar a multa. Show de bola. Então, todos os instrumentos jurídicos para a prefeitura, de fato, fazer esse papel, estão no projeto de lei. E aí começou a saga. Virou lei, mas nesse momento a prefeitura entrou na justiça, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando uma inconstitucionalidade, falando que a gente tinha entrado em matéria de telecomunicações, que é a legislação federal, que é uma inverdade, e pediu por meio de liminar, que se suspenda a lei. Mas o que o tribunal julgou? Deu a liminar suspendendo até que se julgue o mérito. E o mérito ainda não foi julgado. Então, a gente está fazendo um trabalho de conscientização, falando com as pessoas, porque os desembargadores, em algum momento, terão que votar sobre a matéria. Eu espero que a gente saia exitoso, porque basta você andar na rua em Belo Horizonte, em qualquer canto, que você vai ver a balbúrdia que é essa questão dos cabos. E eu, até assim, fico muito chateado com a postura que a prefeitura adotou, porque a gente tinha acabado de passar pela aprovação do 5G. E isso significa que todas as operadoras vão ter que mexer na infraestrutura. Bastava o pessoal estar preparado para já ir mexendo na infraestrutura e corrigindo o cabeamento.
Bastava organizar o jogo, bastava querer fazer. E é isso que eu sinto falta. Então, o projeto de lei começou em 21, a gente teve uma primeira votação de primeiro turno no final do ano de 21, entrou 2022, no meio do ano o projeto foi para o segundo turno, todos os vereadores aprovaram em segundo turno. Aí vem as coisas inexplicáveis. O prefeito vetou integralmente o projeto. Na época era qual? A gente foi para... Aí no segundo turno já era o Fuad. Nós derrubamos o veto, que foi uma coisa inédita também na Câmara, porque... Eu nunca tinha acontecido isso. É muito difícil de derrubar um veto do prefeito. E esse foi realmente super complicado. Sabe, a gente conseguiu derrubar. Puto. É o tanto mas que aí demora que tá, as coisas, né? Pois é, aí ao final de 22, porque a lei tinha que 6 meses para entrar em vigor, a prefeitura vai lá e ajuiza a ação. Então, em fevereiro, que ela estaria já vigente, ela passou por esse momento de ser suspendido o efeito dela, se não me engano, foi no mês de março. E Caramba. Então, assim, eu espero que a gente consiga resolver. Eu também espero. E a prefeitura entrou numa briga contra o projeto, ao invés de ser colaborativa para resolver o problema. E o negócio é o seguinte, a gente acaba dando benefício para pequenos cartéis de ônibus e a gente não quer resolver o problema do indivíduo, né? Das pessoas que estão ali. Então, assim... Porque a prefeitura, ela tem essa função de manutenção da cidade. É papel... Eu falo assim, enquanto fui presidente da associação de bairro, eu brincava que eu era o síndico do bairro, né? Mas o prefeito é o síndico da cidade. Os problemas estão lá e ele tem que resolver. Simples assim. E tem que rodar a cidade. Não é possível que andando pela cidade não se note. Talvez ele não roda. Problema de fiação, de cabeamento. Mas foram vários projetos de lei bacanas. Por exemplo, Adote o Verde, que é um projeto também que a gente tinha desenvolvido. Fica nas praças, né? Isso. Já existiu o projeto Adote o Verde, mas com a experiência que eu também tinha já na associação, a gente contribuiu muito para melhorar a lei. A lei não. Antes era tudo regulamentado em decreto, a gente trouxe isso como um projeto de lei pela bancada do Novo. Então, eu, a Fernanda e a Marcela Trop. E a gente conseguiu aprovar isso também recentemente. Então, foram vários projetos interessantes. Alguns já, mais, por exemplo, na linha do mercado imobiliário. O ITBI. Né? O ITBI, ele é um tributo que é cobrado sempre quando a pessoa faz a transmissão do imóvel. E no ano de 22, no início do ano, saiu um acórdão no Superior Tribunal de Justiça, definindo que a base de cálculo do imposto tem que ser o valor que a pessoa declara da transação, e não que a prefeitura acha que foi. Então, quando isso saiu, eu já peguei isso e trouxe como projeto de lei para melhorar a regulamentação da cidade de Belo Horizonte, tipo assim, vamos botar para funcionar. Mas aí, como isso envolve, obviamente, tributos, fazendas, vocês imaginam, 2 terços de aprovação, não foi um projeto fácil. A prefeitura entende que esse assunto ainda não está pacificado no STF e a gente conseguiu dar um passo que é intermediário. Se o valor declarado tiver dentro de uma faixa de tolerância dos modelos da prefeitura que tentam inferir qual é o valor, ou seja, entre a previsão da prefeitura e o valor declarado está dentro daquela faixa, então vale o valor que a pessoa declarou. Isso vai atender mais de 80% das situações Isso já é bom, de declaração. Porque você deixar... Ótimo. Agora, cabe por conta da prefeitura também decidir o valor é complicado. A lei já foi sancionada e agora a gente está trabalhando porque vai necessitar de uma regulamentação, então a gente vai trabalhar em cima disso. Mas são projetos super interessantes e que vão deveriam trazendo... ter a boa vontade também do outro lado se vai trazer melhoria para o indivíduo. Né, Mas transparência em obras públicas a gente aprovou, tem vários projetos legais também, depois é só entrar no site. Boa. Qual que é o site? Fala aí o site. No site da Câmara é o institucional, que você vê projetos todos da cidade, você vê a legislação da cidade, mas eu também publico tudo no meu site, brauliolara.com.br. Boa, perfeito. O que tem de mais relevante tá no site do Braulio Lara. Vai lá. Ô, Braulio, rapidinho aqui que eu queria saber uma coisa, Matheus. CPI da Lagoa da Pampulha. Cara, essa aí... Estou ficando perito em descascar abacaxi. Mas a CPI da Lagoa da Pampulha, você vê como é que casa, né? A gente estava falando dos pontos turísticos e aí, entra a CPI da Lagoa da Pampulha, fui designado relator e a gente vem fazendo oitivas desde o início do ano. Infelizmente, a verdade é muito dinheiro
pouco resultado. Uhum. Então, a hipótese que a gente coloca, né? Eu ainda estou finalizando o processo e a gente ainda não apresentou o relatório, mas são muitos indícios de irregularidades na gestão do dinheiro público. Eu falo que o dinheiro está saindo, de fato, pelo ralo lá, perto da barragem da Pampulha, lá perto do aeroporto ali, né? Indo embora porque a gente paga aproximadamente 16 milhões de reais só no tratamento das águas da Pampulha, mas só que as causas continuam entrando na lagoa. Então você está, de fato, fazendo uma operação enxuga-gelo. Ou seja, em vez de você estar botando o dinheiro para estancar as calças e evitar que a poluição entre, na verdade, a prefeitura, da forma que está conduzindo, deixa todos os problemas entrarem para tentar tratar dentro da lagoa. Mas o mais grave nessa história é que a Lagoa da Pampulha é um bem patrimonial cultural tombado em todas as esferas da federação. Ela tem tombamento estadual, que foi o primeiro, depois tombamento nacional, depois ela teve o tombamento municipal. Então, por falta de tombamento, não é. E em 2016, ela ainda foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Caramba. Ok? Olha então, o peso assim. que a gente tem em Belo Horizonte, né? Exatamente. Maltratado, mal cuidado. Não, mutilado. Você tem alguns braços da lagoa, né? Tem o lado da lagoa, a parte rica e a parte pobre. A parte pobre é a parte oeste, que é onde recebe a maior carga dos afluentes e que tem sido, assim, mutilada com assoreamento. Então, aos poucos, a lagoa está sumindo. E a prefeitura, infelizmente, gasta o dinheiro e não consegue efetividade no seu trabalho. E como é que gasta esse dinheiro? É desses 16 milhões? 16 milhões por ano é só o tratamento de água, mas só que tem os processos de desassoreamento que já foram feitos e que... Eu vou dar um exemplo para entender melhor. Ali em frente ao zoológico. Uhum. Aquela enseada era para ser de água, espelho d'água. Uhum. E chega lá, se você observar, tá com, tipo assim, 3 metros de terra acima do espelho d'água. Quem que aterrou isso? Prefeitura. Tem estradas de manutenção dentro da lagoa, abandonadas lá. Quem que botou lá essa estradinha lá, aterrando? Dentro do perímetro da Avenida Otacílio Negrão de Lima, tudo é tombado. Então, é a mesma coisa de você entrar fazendo uma intervenção num bem tombado e mutilar esse bem. Isso é crime. Isso é crime. É a mesma coisa de um cara... imagina um cara entrar lá nas pirâmides do Egito, com uma latinha de tinta branca lá, com um pincel lá, tipo aqueles pintor lambão mesmo, sabe? Sem o menor cuidado, o cara fala, cara, você tá louco? Aqui é um bem tombado, aqui é um lugar que você tem que ter o máximo de cuidado possível. Não é qualquer um que põe a mão numa restauração, por exemplo, das igrejas tombadas, as igrejas barrocas que a gente viu aí, as obras do Aleijadinho, todo o patrimônio cultural que está em Ouro Preto, em Tiradentes, em Congonhas. Não é qualquer um que mexe. Os caras entram dentro da Lagoa da Pampulha para fazer essa lambança toda como se nada tivesse de proteção cultural. Então, assim, são coisas absurdas. Por exemplo, lá na Orla da Lagoa, tem os projetos paisagísticos do Buller Max, né, que seguem toda a estratégia que o Niemeyer apresentou e que virou, de fato, o conjunto arquitetônico da Pampulha. Mas a orla é tombada. E a gente vê, por exemplo, até hoje, no carnaval mesmo, a prefeitura fez propaganda lá de plantios de árvores na orla da Pampulha em total desconformidade com o projeto paisagístico. Ou seja, o povo nem sabe, parece que estão tratando de um patrimônio tombado. E aí nas oitivas você vai... Assim. Tinha que ser em cima do lance. E não é. Infelizmente, não é. Então, assim, a gente vai vendo um completo descompasso criminoso que está trazendo, infelizmente, uma degradação total do nosso patrimônio. Ruim pra gente, né? Ruim pra Belo Horizontinos, que poderiam ter mais turistas lá. Exato. O turismo, a questão da percepção humana da Lagoa da Pampulha, o que ela de fato significa. E essas ações, elas vão acontecendo e muitas vezes são até maquiadas, porque eles plantam aquelas vegetações invasoras, aquelas árvores chamam leucenas principalmente, que ela espalha super rápido. Para quê? Para formar uma barreira vegetal. Você não vê. Para você não ver o que está lá.
É mais fácil do que resolver o problema e esconder o problema. Então, assim, infelizmente... a poeira para debaixo do tapete. Exato. Na verdade, mas eles estão colocando o tapete, né? Não imaginavam, obviamente, que a gente teria uma CPI da Lagoa da Pampulha. Que bom e que está investigando, que está indo a fundo. Tá só no começo ainda? Não, a gente está quase no finalmente já. E eu espero que, de fato, a gente vai ter uma outra Lagoa da Pampulha pós essa CPI, porque não tem como mais o Belo Horizontino ser ludibriado em torno desse tema. Não dá. A gente tem que realmente fazer uma correção de rumo na nossa cidade. É isso. Tem muita coisa errada em BH, né? Que tem que ser melhorado, e que bom ver que tem vereador já fazendo esse trabalho com garra lá dentro. E a gente não pode esquecer, Matheus, porque não existem problemas fáceis. Isso. Mas existe trabalho para resolver problemas. Perfeito. O que não adianta é a pessoa ficar parada achando que vai se resolver no piloto automático ou não se engajar para aquilo. Eu espero que a gente realmente esteja construindo um senso comum dentro da política de que não cabe mais gente que não entrega resultado. É isso. Isso aí. E tem que ter. E é bom ver o Braulio com essa franqueza toda em abrir sobre os problemas de Belo Horizonte, porque também não dá para chegar, o cara como vereador, e achar que a cidade está perfeita, achar que o sotaque mineiro, por ser o mais charmoso do Brasil, basta compartilhar essa notícia que o resto a gente dá um jeito. Não é. Não é. Tem que encarar os problemas de frente, né? Mas eu tenho até uma dúvida, e aí já puxo aqui mais uma próxima pergunta. Como que você sente hoje que é o relacionamento da Câmara Municipal com o Poder Executivo, com a Prefeitura de Belo Horizonte? Você sente que é um relacionamento harmonioso? Você sente que é um relacionamento que tem ali algumas rusgas? Qual que é a sua visão estando lá dentro hoje? E aí eu vou te já para pecar, então essa vai ser dupla, essa é bruta, essa é braba. E aí, como que tá esse relacionamento? E aí você também pode falar um pouco das emendas impositivas, porque começou agora também, né? E antes acho que não tinha isso, acho que você pode dar uma falada sobre isso tudo aí. São duas coisas que correm paralelamente, mas eu vou até falar primeiro da emenda impositiva. Não existia, eu sou 100% favorável à emenda impositiva, porque é uma forma que você tem de resolver algumas demandas estruturais dentro de uma cota, obviamente, de valor, né, digamos assim, sem ter que ficar mendigando ao Poder Executivo. Por quê? Existem vereadores ou políticos que atuam só de forma ideológica. Mas eu venho, igual eu falei, como síndico de bairro. E no bairro o cara precisa de resolver aquela obra que estava faltando, essa intervenção, é o parque que precisa de uma manutenção, não sei o que. Tem um monte de demanda. Então, a emenda impositiva te permite ter esse tipo de atendimento que eu acho super importante, porque as pessoas te enxergam como um representante ali para resolver os problemas, sem ter que ficar ali pedindo pelo amor de Deus. Por quê? A velha política, infelizmente, ela trabalhou a vida inteira com negociações. Tipo assim, eu arrumo o quebra-mola que vocês estão me pedindo, mas você tem que votar tal projeto. E não tem nada melhor do que você chegar para uma votação e, de fato, ser independente na pauta. Não tem nada de nada. Não devo nada a ninguém. Eu não tô votando porque alguém me mandou votar. Eu voto porque eu sei que isso aqui faz sentido e é o certo. Então, ter essa liberdade é muito importante para um bom mandato parlamentar. Então, assim, é a nossa marca dentro do Partido Novo, essa liberdade para esse tipo de decisão, porque não tem ninguém fazendo tutoria porque fechou um acordo com fulano, com ciclano lá em cima. Nunca recebi uma ligação do partido para fazer A ou B. Agora, essa postura independente, pente fino, ferrinho de dentista, incomoda o Poder Executivo. Por quê, cara? É muito mais fácil lidar com gente que não vai olhar nada. E aí, na hora que chega nesse povo lá que olha tudo, então, assim, eu vejo que a gente tem uma relação respeitosa com o Poder Executivo. O Poder Executivo hoje nos percebe como sendo pessoas que estão chegando ali para entregar realmente um resultado, proposição que constrói, mas a gente sabe que a gente dá trabalho. Mas a função do vereador também é fiscalizar, né? Pois é, mas é porque eu não gosto muito quando fala assim, você é da oposição. Para mim, a oposição é o cara que já é setado para ser do contra. Sim. Nem começou a falar, eu já sou do contra. Eu não sou assim. Eu quero entender, vamos lá. Porque o que é bom, você tem que apoiar. Então, tem gente que tem dificuldade de entender essa posição independente, mas eu acho que ela é fundamental dentro de um bom exercício. Se o projeto for bom, você vai com ele. Se for ruim,
você não Exatamente, vai com ele. exatamente. Independente se foi o fulano da esquerda, da direita, do centro, enfim. E aí você tem que saber conviver. Porque em política, tudo é coletivo. E você não pode chegar lá achando que a sua visão é a visão única, a visão certa. Não é assim. Não é. Porque cada um tem uma história. A Câmara, qualquer parlamento, ele é uma amostra do que é a sociedade. Então, por isso que é uma eleição proporcional, né? Ela reflete, de fato, esses pontos de vista diferentes. Então, você está ali para estabelecer, de fato, diálogo e chegar em pontos de convergência. Alguns não vão ser possíveis, mas a maioria, democraticamente, vai definir o caminho. Mas você está ali num ambiente que é de diálogo. Agora, os projetos que são mais complicados são os que precisam de ter maioria qualificada, que é quando você precisa de 2/3 da Câmara. Esses são os mais difíceis. E você não vai jamais conseguir levar nada adiante se você, de fato, não construir essas coalizões. Pontes, né? Exatamente. Não existe isso. Então, a gente tem que... Sozinho não chega em nenhum lugar, né? Na política isso. Então, não dá. Ser independente é você saber sentar com toda a tranquilidade, ouvir o ponto de vista do outro, mesmo que ele seja totalmente divergente, que aí você amadurece, inclusive, a sua própria argumentação e, obviamente, a arte do possível. Eu acho que isso é o fundamental da gente saber e exercitar, né? E é complicado. Porque tem gente que não é acostumado com isso, não. O cara gosta de falar, mas na hora H, não, eu só aceito isso do meu jeito. Meu amigo, me desculpa, mas você vai acabar ficando sozinho nessa história. Pô, é muita coisa, né, ô Mateus? É um assunto denso, mas é bom demais. Meu Deus do céu, bom demais. Ô Braulio, a gente já falou aqui sobre tanta coisa importante, mas eu queria também só você conversar um pouquinho com a gente sobre liberdade de expressão, que tá sendo um assunto amplamente discutido, né? A gente tem algumas questões aí que podem ser muito ruins para os brasileiros, principalmente a gente que defende liberdade. Queria que você me falasse só um pouquinho sobre isso. Você acha que é um projeto que a gente, sempre que vê alguém querendo diminuir as nossas liberdades, mas principalmente a liberdade de expressão, o que a gente, como sociedade, tem que fazer, né? Porque você falou, a gente foi lá para a rua... A gente vive hoje um momento no país de realmente te colocar em risco a liberdade de expressão, apesar de ser uma cláusula constitucional, mas infelizmente quando o poder legislativo se apequena, o poder executivo é refém, né? O poder judiciário está passando dos limites. Como se eles não tivessem outros problemas para resolver. Sim. Porque a justiça no Brasil é ridícula. É ridícula, e a gente sabe disso. E eu não estou falando dos grandes assuntos nacionais, não. Vamos nos assuntos pequenos? Vai atrás das pessoas e fala, não, tem 10 anos que eu estou aguardando uma decisão judicial. Um julgamento. Né? Um julgamento. Então, assim, a gente tem muito problema prático para resolver na base e que dirá os maiores. Porque, realmente, depois de todo um esforço, por exemplo, de investigação e tudo, olha como é que eles estão jogando na lata de lixo todo um trabalho que tinha sido feito por politicagem. Por politicagem. Então a gente sempre tem que ficar muito esperto, né? Não Demais. deixar nunca... É porque eu falo assim, sem diversidade de opinião não há progresso no pensamento. Pois é, mas tem que ficar assim, bem esperto com isso. Eu sou da área de exatas. A construção do jurídico, ela não pode ter tantos espaços nebulosos, não pode ter tanta subjetividade. Os critérios, se eles não forem objetivos, você começa a tomar decisões diferentes para cenários iguais. Para os amigos, né? Dependendo quem está do meu lado. Para cenários muito diferentes, você pega e distorce o caminho do jeito que você bem entender. Isso é que está, na verdade, hoje, levando o sistema jurídico brasileiro para interpretações que não têm fundamento. E estão tomando decisões sem fundamento. Né? Então, assim, é absurdo, é de doer. Absurdo. Agora a gente vai pro quadro Pinga Fogo. Braulio, essa pergunta aí, hein? Fala. Prefeitura, você está fazendo um ótimo trabalho como vereador, pensa em vir a candidato a prefeito, enfim, na sua carreira política, quais são os próximos passos? Cara, se passar mais uns 8 anos e continuar essa zona, eu acho que vai ter que entrar um síndico para botar ordem nessa coisa. Gostei dessa. E ano que vem? Cara, ano que vem, reeleição de vereador. É super importante porque muitas das coisas que a gente começou ainda não se consolidaram. Né? Então, um mandato a mais eu acho que vai ser primordial. Um mandato é pouco, né? A verdade é essa. Considerando que a gente...
Quando eu entrei, o Gabriel até falou um negócio desse. Todo mundo mereceria um segundo mandato. Deveria merecer um segundo mandato. Que é o quê? Um segundo mandato você já tá muito mais... habituado. Você já tá mais experiente. Você já carimbado ali. Então, assim, eu acho que... É lógico que a gente aprende rápido, mas o início do mandato você ainda é júnior. Então é melhor você agora você já tá mais sênior, é outra história. Bom demais. Eu vou fazer uma pergunta também, já que você tirou seu nome para o pleito de prefeito do ano que vem. Quem que você acha ali que seriam os 3 principais nomes que vão estar disputando a prefeitura de BH? Bem, é uma pergunta complicada, porque a gente começa a observar... O Matheus está te apertando aqui. Não, mas assim, olha só. A questão é, se eu tivesse tomado a decisão por outros, né, é diferente. Mas eu imagino o seguinte, é importante que se crie uma força política que consiga realmente pegar essas pautas todas que a gente está conversando aqui e faça funcionar. E da mesma lógica, às vezes, que a gente fala, não é uma pessoa só, às vezes o coligar significa isso. Chamar os melhores jogadores de cada campo aliado para fazerem um grande time e assim levar a cidade adiante. Então, eu não saberia te responder porque ainda não foram colocados. Mas eu acho que tem muito craque aí. Você acha que tem nome forte vindo? Então já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Mas você viu como é que a resposta foi ótima. Foi boa e política. Articulada. Então nós vamos aqui. Mas sabe um negócio, Danilo, bacana? É o seguinte, muita gente chega e pergunta, pô, você entrou lá, cara, aquilo ali é foda, né? Tipo assim, doido pra te jogar, pra você falar mal de um monte de gente. Hoje, se eu não fosse vereador, eu te falo que uns 15 vereadores que estão lá, eu endossaria o voto deles. É lógico que o meu voto seria um só, mas eu quero dizer assim, pelo boas. convívio do dia a dia, você passa a reconhecer a potencialidade, o comprometimento e, enfim, o trabalho dos seus pares. Então, assim, eu hoje indicaria vários para serem... endossaria o voto em vários dos meus colegas de trabalho. E essa é a transformação que a gente quer ser cada vez mais esses grupos dentro de um parlamento maior, mais relevante, porque é isso que vai fazer a cidade transformar. São quantos vereadores em Belo Horizonte? Nesse momento, 41. Então, mas terão 43 pra... a partir do ano 43. De 25. Então ainda tem um espaço bom, né? Porque 15 de 45 é 30% praticamente. Sim, mas é assim... É aos poucos também, É porque dos 15 também eu não vou falar dos que são do campo ideológico da esquerda que a gente não milita junto e, obviamente, nem vai militar. Mas você sabe quem está trabalhando, entendeu? E isso é muito importante. Então é importante a própria população, né, nas próximas também dar uma chance, mais renovação, porque as pessoas... O que é importante da população entender é que, eu vou falar um negócio aqui que é duro, tá? O partido vale mais do que o candidato. Não adianta ficar votando no Joãozinho, no Zezinho, etc., que estão em partidos, às vezes, que absolutamente não significam nada. Não tem conteúdo programático, não tem nada. E o cara tá jogando o voto dele fora e, às vezes, fazendo com que um outro que não tem nada a ver com aquele candidato entre. Então, o que eu falo para todo mundo hoje é o seguinte: olhe quem são as pessoas que participam daquele partido. Porque isso vai fazer a diferença. E nós, no Partido Novo, estamos fazendo a diferença. Então, assim, eu quero que as pessoas olhem e falem, cara, desse time aqui é que saem uns bons jogadores. Eu tenho que votar nessa turma. Nessa turma. E é isso que a gente tem que entregar. Boa, Braulio. Boa. Muito bom aí. Animador isso. Animador. E assim, primeiro te agradecer por tudo. E a gente vai fazer uma pergunta agora pro nosso segundo quadro. Pergunte ao oráculo moderno, aquele que tudo sabe, aquele que tudo leu. E um dos pilares aí que você falou que acabou, né, vendo que é um dos problemas também que a população de Belo Horizonte enxerga é morador de rua. Então vamos perguntar pro chat aqui, né, que ele me falasse aí quantos moradores de rua tem em Belo Horizonte, limitando aí ele até 500 caracteres, senão ele desanda a falar, e as possíveis soluções pro problema. Vamos ver se ele... ele não consegue. No entanto, olha que interessante. Na verdade, ele pode até não falar quantos que tem, mas ele tá falando bastante coisa aqui, viu? Mas vamos lá. Posso lhe fornecer algumas possíveis soluções para o problema dos moradores de rua com base em práticas comuns e estratégias em outras cidades. Abrigos e alojamentos, assistência social, habitação de baixo custo, emprego e treinamento,
Parceria com organizações, né? ONGs, deve ser também, grupos religiosos, comunidades, saúde mental e dependência química, que todos devem passar, quase todos devem passar bastante por esse problema, né? Infelizmente. E prevenção. Tem alguma coisa aqui que Belo Horizonte faz? Olha, o algoritmo está respondendo bem, porque todos esses pontos são pontos importantes. E o que esse trabalho, essa pauta de morador de rua vem nos mostrar é que não existe cidade que não tenha a necessidade de um serviço de assistência social. Ponto. Então, assim, tem gente que fica assim, que não... né, um mundo perfeito. Tá. Cara, não existe um mundo perfeito, sempre vai ter. Mas o grande problema é que se você não tiver os processos funcionando bem, você não vai conseguir direcionar. A pergunta que o chat GPT não conseguiu responder na bucha é o número de moradores de rua. A gente tem em Belo Horizonte aproximadamente 10 mil pessoas em situação de rua. É gente pra caramba. Nossa. E o que a gente percebe é que as políticas públicas são totalmente desproporcionais ao número. Então, imagina o seguinte, você tem um problema de 10 mil e você vê o pessoal falando de estratégia para atender 50, para atender 100. Não vai resolver. Nunca. Não vai resolver. Então, assim, nós propusemos um projeto de lei que deve estar em breve chegando aí na pauta para ser votado em primeiro turno, que traz a política municipal das pessoas em situação de rua. Ela já existe enquanto decreto, mas ela traz um aperfeiçoamento de vários itens para que a gente consiga encaminhar estruturas jurídicas para dar embasamento às ações, mas, obviamente, quem tem que botar a mão na massa para fazer funcionar é a prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, um daqueles itens ali é a parceria de organizações, emprego e treinamento. A prefeitura tem um projeto que chama Estamos Juntos. Em 2021, o Estamos Juntos só encaminhou 11 pessoas. Nossa, que isso? E na hora que eu vi esse relatório, ninguém, né? eu falei assim, esse é o problema. Como que vocês estão querendo, na verdade, estruturar coisas que não dão vazão? Não funciona. Então, porque o prefeito vai lá e vai falar, né? Tipo assim, a gente tem um projeto Estamos Juntos, mas não funciona. Atende quantos? Você tem algumas questões, por exemplo, para né? mim são desafiadoras, mas muita gente que está nas ruas chegou em BH, ficou numa situação complicada e na hora que você vê a pessoa vai para a rua e aí vai acumulando aquele monte de problema. Por que na região da rodoviária, que é a porta de entrada principal da cidade, né, para esse perfil, se uma pessoa estiver andando ali, olhando para cima, sem saber para onde ir, foi assaltado, perdeu dinheiro, a equipe de assistência social tem que abordar. E às vezes a pessoa fala, olha, se eu pudesse, eu voltava para minha terra. Falei, pega o ônibus agora aqui, ó, tá aqui. Menos um problema, né? Menos um problema. Mas se você não for efetivo para fazer esse tipo de abordagem de forma rápida, depois que passou um mês, passou 3 meses, passou um ano, o estado de degradação dessa pessoa já foi tão forte que, assim, aí você começa a colher vários outros problemas. O problema das drogas, o problema do uso de abuso de álcool. Aí você, enfim, começa a vir... Aí vira um problema gigantesco. Mas ele é um problema gigantesco, só que ele não é um problema também de uma solução só. Você tem que ir criando uma rede e ir criando essas alternativas para ir conduzindo vários pontos. Agora, às vezes, inclusive, resolver esse problema passa por articular a sociedade de um modo geral. Olha só, o povo mineiro, né? Nós somos muito caridosos. As pessoas todas costumam se envolver para ajudar e tudo. Mas tem hora que a ajuda passa do ponto. Vou dar um exemplo. Ali na Praça Rio Branco, na rodoviária, tem relatos que numa mesma noite, mais de 20 instituições que dão comida vão para o mesmo lugar. E aí o que acontece? Um morador de rua recebe às vezes 5 marmitex de noite. Aí o que o cara faz? Pega só a parte que interessa para ele na quentinha e joga o resto fora. Onde? Na rua. Aí você fala, poxa, vai virando aquela zona, né? O que acontece com comida jogada na rua? Vai trazer um monte de coisa. Rato, barata. Aí
você começa a ter outros tipos de infestação do problema, escalonando o problema. Né? Só que quanto mais gente está entregando comida ali naquele ponto, mais gente então vai para aquele ponto também. E aí na hora que você vê, a cidade vai ficando totalmente deteriorada. Porque aquela entidade que trabalha lá na periferia, que faz assim, eu conheço trabalhos assim maravilhosos em Belo Horizonte, mas como ela não está sendo vista, ela passa dificuldade financeira, ela não consegue se sustentar, e em vez do recurso estar sendo levado a essas instituições que poderiam estar sendo potencializadas para justamente fazer essa retenção e essa distribuição de uma forma organizada, não tem. Então é o paradoxo, ou seja, é mais bonito, eu vou ajudar, eu vou fazer marmitex e vou levar à noite lá na rodoviária. E aí? Então você cria um problema de fato que vai crescendo demais num lugar, enquanto onde ele poderia estar sendo executado, tipo em regiões periféricas ou em qualquer outro lugar da cidade, as pessoas que fazem esse tipo de voluntariado, infelizmente, se encontram em dificuldades financeiras, até porque o voluntariado é um saco sem fundo. Se você ajudou 10, tem mais 10 que precisa. Aí você agora arrumou dinheiro para arrumar para 20, na hora 40, que vê tem 100 na sua porta. Mais 100, E você sempre vai estar no dilema de quantas pessoas você vai conseguir ajudar. E a pessoa quer continuar ajudando. Ponto. Não tem jeito. E mas aí é complicado, mas isso aí é um trabalho bacana também, que eu até assim, quem tiver junto aí e vendo esse podcast, nós temos que fazer uma força-tarefa. Não vamos ficar só braço cruzado e falando também, né? Que é só a prefeitura, não, porque infelizmente, não é. Pelo menos nessa gestão, eu tenho certeza que não vai ser. A gente não pode delegar nossa caridade só ao poder público, né? Acho que até o Rafael Verne, que a gente entrevistou recentemente, falou a mesma coisa. E eu acho que seria interessante, tendo em vista o que você falou, a gente ter um trabalho de inteligência com essas ONGs, com essas organizações, com esses institutos, assim, eu acho que... para não ter ação repetida. E dá para fazer um mapeamento, não é uma coisa tão impossível de ser feita, é uma coisa viável. Alguém tem que fazer esse trabalho de integração. Não tem jeito. E é mais fácil fazer um desse do que outros problemas que a gente já tocou aqui hoje, sendo que todos são grandes e difíceis, né? Mas é importante, esse foi o melhor quadro que até agora a gente gravou de Pergunte ao Oráculo aí, com muitas reflexões. Muito obrigado mesmo, viu, Braulio? E para terminar, eu quero que você me fale aí um livro importante para você na sua vida, que mudou sua forma de pensar, que você indica para a turma. Nossa, são tantos livros que eu já li e sempre tento manter o hábito de estar lendo. Olha, um que mudou minha vida, que eu recomendo para todo mundo, mas eu acho que foge um pouco do escopo da política, é o Pai Rico, Pai Pobre. Mas é bom, importante. Excelente. Ótimo, né? Eu li esse livro com 21 anos e mudou minha forma de perceber as coisas e de encarar a vida. Mais recentemente, aí para estudar também dentro do campo da política, porque como eu vim da área de exatas, e esse povo de exatas gosta de fazer os cálculos, né? Eu comecei a ter que estudar sobre o que é o liberalismo, o que é o conservadorismo, para até mesmo me entender melhor e me posicionar. Então, assim, eu li os livros da Ayn Rand, mas em especial o Revolta de Atlas é um excelente livro. Tem outros que eu li também, mas, assim, aí, por exemplo, dentro da arte de liderança, né? Tem livros excelentes de gestão e liderança, e tem um que eu gosto também muito, que chama, o título eu acho às vezes um pouco antipático, dependendo da forma que você fala, mas chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Andrew Carnegie, e ele é um livro que também é muito bom, e eu usava ele demais no treinamento das minhas equipes de vendas. Né? Afinal de contas, é no comercial que a coisa gira. Bom demais. Exagerado. Mas são livros excelentes. Desses aí eu não li Revolta de Atlas, não, mas o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é fantástico. Revolta de Atlas é uma bíblia, né, cara? É um livro gigantesco. Vamos ler. Com calma. Assim, eu acho que uma dica que eu dou é da pessoa estar sempre lendo, sei lá, 20 páginas antes de dormir, por exemplo. A técnica que eu uso é essa. E dá pra ler muito, no aí final você vai lendo. vê, né? Você tem que manter a frequência. Não é você falar assim, vou pegar um livro e vou ler inteiro agora. Não. Se você vai sempre lendo um pouquinho, você está sempre concluindo um livro, começando outro, e isso vira um hábito. Então, cada um tem que criar a sua forma, mas
não há desculpa, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Então, se é para competir e não tem tempo, eu vou falar rapidamente, que eu tenho 3 filhos, né? Aula à noite, lógico que agora eu não estou na carga que eu já tive no passado, né? O trabalho político me demanda 24 horas também. Não deixe de fazer o lazer, mas você tem que estar sempre lendo alguma coisa. É isso. Pode despertar aí, viu, turma? Bora ler, que é importante. É um hábito essencial. Hábito. Tem que começar assim, e firmar. Pessoal, disciplina, não tem outra situação a não ser você começar a fazer. Perfeito. Né? E ótimas recomendações de livro. Já era. Aí deixa passar e aí esquece, né? Exatamente. Vai empurrando com a barriga. Gente, obrigado, viu, Braulio? Danilo, antes de finalizar, tem que lembrar o pessoal de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar o vídeo, compartilhar essa entrevista, essa conversa maravilhosa com o nosso vereador Braulio Lara. Segue a gente aí, segue o Braulio também. Me segue também então lá, né? Braulio Lara Novo nas redes sociais, já vou falar olhando pra cá. Galera, ó, Braulio Lara Novo no Instagram, no Twitter e no Facebook. E no YouTube é só Braulio Lara. E aí, estamos lá, eu divulgo tudo. Então, quem quiser acompanhar o mandato aí, não falta informação. Boa. Segue lá, um bom representante. A gente tem que seguir, luta pela liberdade. Segue o Pode Despertar aí, compartilha com a turma. Né? Se inscreva no canal para saber dos nossos próximos episódios. Sempre que lançar, você vai receber aí, vai assistir e refletir, que tem muita coisa que a gente pode mudar, né, Braulio? E isso aqui é a nossa missão pra galera refletir. Obrigado, Matheus, mais uma vez. E eu que agradeço o convite de estar aqui novamente, viu, Danilo? Até a próxima, turma. Valeu, Braulio. Valeu, pessoal. Obrigado, Tamo junto.